Nós iremos começar a estudar essa aula o assunto de estática. Tá? A estática tem relação com o equilíbrio dos corpos. Então nós temos assim, a estática visa estudar os sistemas sobre a ação de forças que se equilibram, ou seja, as condições de equilíbrio dos objetos. Eu vou colocar aqui na tela alguns objetos, tá, que provavelmente você já viu. Aqui é tipo um pássaro, né, que ele fica equilibrado, é um enfeite, né, ele fica equilibrado pelo bico. Nós vamos ver aí a importância do centro de massa e aí você vai entender melhor como é que isso acontece. Isso aqui é um porta-vinho, né? Simplesmente é uma madeira que ela não fica equilibrada sozinha. Quando você coloca a garrafa aqui, ao estudarmos também o centro de massa, você vai entender, tá, como isso aqui funciona, ou seja, ele não vai desequilibrar, ele fica equilibrado nesta posição aí, ele não cai. Parece que está desafiando a gravidade, né? E você vai entender também, por exemplo, quando um homem quer atravessar um equilibrista, né? Ele quer atravessar uma corda para fazer uma apresentação, ele usa uma vara do tamanho bem maior que seus braços, tá? Isso aí vai funcionar, você vai entender como braços abertos, e isso aí vai ajudar no equilíbrio dele, e aí você vai entender também isso, porque principalmente na dinâmica das rotações, que nós vamos aprender no segundo ano. Tá? Isso é importante. Quanto maior essa alavanca aqui, tá, mais difícil vai ser dele girar aqui. Então mais equilíbrio ele vai ter. Então a gente aprende isso em estática, tá, trabalhando com o centro de massa do corpo aqui. Nós vamos ver o seguinte, que existem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é aquele no qual o corpo está em repouso, isto é, a sua velocidade é nula, o próprio nome fala, né? Equilíbrio estático. Mas vai existir também um equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico é quando o corpo está em equilíbrio, porém a velocidade dele não é nula, ele não está em repouso. A velocidade é diferente de zero. Nós vamos estudar aí que vocês irão ver aí mais adiante que para que um corpo esteja em equilíbrio, é importantíssimo que a força resultante que atua em cima dele seja zero, seja nula. Tá? Mas isso ele pode estar, a força resultante sendo nula, ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tá? Isso aí seria um equilíbrio dinâmico quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a força resultante em cima dele vai ser nula, mas ele vai ter um movimento. Equilíbrio estático de um ponto material. Inicialmente nós vamos dar um ponto material que é mais simples, é mais fácil e já vai dar para nós começarmos a resolvermos exercício aí. Tá? Imagine um ponto material. Ponto material é um corpo cujas dimensões são desprezíveis, ou seja, você pode desprezar as dimensões do corpo para o problema. Então, imagine um ponto aí, tá? Representando aqui um ponto material. Se você aplica 2 newtons para baixo e 2 newtons para cima sobre esse mesmo ponto, a força resultante aí não vai ser zero? Não vai ser nula? Esta é a condição necessária e suficiente para que um ponto material esteja em equilíbrio. Basta que a força resultante sobre ele seja nula. Então nós temos aí que para que um ponto material esteja em equilíbrio estático, é necessário e suficiente que a resultante de todas as forças que nele agem seja nula. E lógico que a velocidade seja igual a zero, né? Eu estou falando aí em equilíbrio estático. Aí você pode falar assim, mas isso aí é lógico, sempre que a força resultante é nula, o corpo então vai estar em equilíbrio. Tá? Mas essa não é a condição suficiente. Tá? Vamos supor, nós vamos estudar isso aí mais adiante, tá? Lá para a aula 3 ou 4, que se você tiver um corpo extenso, repetindo o problema anterior aí, se eu aplicar uma força de 2 newtons para baixo e uma força de 2 newtons para cima, olha aí, a força resultante é igual a zero.
Mas olha bem a maneira que eu apliquei essa força. Isso aí é uma hélice que está fixa aqui num ponto O, que seria um ponto, um eixo, né? Seria um eixo fixo aqui. Essa hélice, do jeito que eu estou aplicando essa força, ela não vai girar? Nós vamos ter um torque aí. Tá? Também iremos aprender isso na próxima aula. Você vê, eu fiz questão de colocar isso aqui para você ver que não é tão simples assim. Quando se trata de um ponto material, basta que a força resultante seja nula. Essa é a condição necessária e suficiente. Agora, para um corpo extenso, não vai ser. Não basta que a força resultante seja nula, tá? Porque aqui o corpo não vai estar em equilíbrio. Observe que a força resultante em cima dele é zero. Tá? Então veremos nas próximas aulas que para um corpo extenso, a condição acima não é suficiente. Então como trabalhar com isso? Tá? Vamos trabalhar direto no exercício de aprendizagem que você vai entender como funciona isso tudo aí. Um corpo de peso 80 newtons é mantido em equilíbrio por dois fios, conforme indica a figura. Determinar a intensidade das trações suportadas pelos fios AB e AC. Tá? Então eu tenho aqui o fio AB e o fio AC. Na realidade eu tenho aqui três fios. Né? Você nota que eu tenho o fio AB, o fio AC e um terceiro fio aqui que tem esse peso de pendurado. Ok? Então você vai ter que procurar aí nessa figura um ponto onde todas as forças agem. Qual é o ponto aí onde tanto a tração AB, AC e o peso do corpo irão agir? Onde está esse ponto? Esse ponto vai estar exatamente aqui, né? É fácil de perceber isso, olha. Aqui eu vou ter uma força para lá, uma força para cá e uma força peso para baixo aqui, ó. Ok? Então eu vou representar aqui exatamente nesse ponto, vamos colocar um pontinho ali, olha. Eu tenho esse ponto. Eu vou estudar esse ponto, que é onde todas as forças estão agindo. Tá? Aí eu sei, então, que nesse ponto eu tenho uma tração aqui para a direita, que é uma tração aqui, ó, AC. Vamos representar ali, ó, uma tração AC. Para a esquerda, aqui nessa segunda corda AB, eu terei uma tração AB. E para baixo, eu terei o peso do corpo. Tá? É uma outra corda aqui, mas você vai ver assim, o peso para baixo, menos essa tração aqui, olha, vai ser nulo, né? Porque isso aqui está em repouso. Então essa tração é igual ao peso. Então eu já posso representar direto que eu tenho o peso para baixo aqui. Então, para nós estudarmos isso aqui, nós vamos traçar um diagrama cartesiano aqui, para que possamos projetar essas forças e achar uma resultante nula aqui. Tá? Então, olha bem, eu vou representar aqui um diagrama cartesiano, eixo X e eixo Y. E eu vou trazer essas forças aqui para esse diagrama cartesiano. Tá? Então, olha, eu vou clonar aqui, vamos devagar aqui, olha. Vou clonar aqui, essa aqui é a tração AC. Depois eu coloco os nomes aqui, tá? Só para ser mais rápido, ó. Eu vou clonar aqui, ó. Essa aqui vai ser a tração. Peraí que eu tô querendo pegar aqui. Tração AB aqui. Vou pegar o peso aqui, colocar para baixo. Clonar. Aqui está o peso. Tá? Olha, eu coloquei dimensões aleatórias aqui, tá? Porque eu não sei qual tem maior tração, qual tem menor tração, por enquanto eu não sei isso. Então eu coloquei bem aleatório no desenho aqui. Bom, vamos colocar aqui, né? É bom colocar o nome nos vetores. Tração AC. Tração AB. E o peso para baixo aqui. Poderia até deixar assim, tá? Ser um vetorzinho, mas para ficar legalzinho, vamos clonar tudo.
Eu representei os vetores aqui. Bom, como achar agora os valores dessas trações? Tá? Olha, primeiro, note que a tração AC faz um certo ângulo com a horizontal aqui. Que ângulo é esse? Se eu traçar uma paralela aqui a essa linha de cima aqui, né, ao teto, tá, você vai ter que esse ângulo aqui vale 30 graus, né? Alternos internos aqui, olha, esse ângulo aqui, ó, com a horizontal, é o mesmo ângulo que eu tenho aqui, ó, é um ângulo de 30 graus. Do mesmo jeito, esse ângulo daqui, olha, você vai pegar o mesmo ângulo com o teto lá, olha, é 60 graus. Então, trazer esses ângulos para cá, olha, colocando um ângulo aqui, esse ângulo aqui, eu terei graus aqui, e 60 graus aqui. Agora, para não ficar muito confuso esse desenho aqui, tá? Eu vou repetir apenas isso aqui, eu vou apagar essas linhas que eu fiz aqui e repetir a partir. Nós vamos trabalhar agora a partir daqui, tá? Desse esquema. Transferir todas as forças para cá, tá? E vamos trabalhar aqui. Eu sei que como isso aqui está em equilíbrio, então a força resultante nesse ponto aqui tem que ser nula. Para isso, eu vou projetar essas forças no eixo X e eu sei que a resultante no eixo X tem que ser zero. Depois eu vou projetar essas forças no eixo Y e eu sei que a resultante no eixo Y tem que ser também zero, já que o ponto material está em equilíbrio. Então vamos fazer isso. Vamos projetar primeiro as forças AC, AB e o peso no eixo X. Olha, tração AC projetado no eixo X, eu terei aqui no eixo X uma tração ACX. Vamos projetar agora a tração AB no eixo X. A tração AB projetada no eixo X vai me dar uma tração ABX para a esquerda. Tá vendo? O peso, se eu projetar o peso no eixo X, ele não vai ter valor no eixo X, que note que o peso está todo verticalmente para baixo. O eixo X ele vai me dar força para a direita ou força para a esquerda. Então quem age para a direita aqui é o TAC, né? E quem age para a esquerda é o TAB. Ok? Então no eixo X eu tenho apenas essas duas forças, ou essas duas projeções, que é o TACX e o TABX. Vou ficar colocando vetorzinho aqui, não, no final eu coloco, tá? Então olha só. Eu sei que a resultante no eixo X tem que ser igual a zero. E a resultante no eixo X aí vai ser quem? Olha, vai ser o TACX positivo para a direita, menos o TABX que está para a esquerda. A resultante dessas duas forças tem que ser igual a zero, uma vez que nós estamos trabalhando com estática, equilíbrio. Então o que eu terei aqui, olha, que zero vai ser igual. Quem é o TACX? Olha, não é o cateto adjacente aqui? Nós vimos isso lá em projeção de vetores, hein? Se eu tenho um vetor aqui, se eu projetar aqui no cateto adjacente, eu vou ter que pegar o vetor e multiplicar o cosseno desse ângulo. Então, olha, TAC cosseno de 30 menos TABX, né? Então vai ser aqui, ó, menos. Quem é o TABX? Será o TAB cosseno de 60. Vamos colocar ali, TAB cosseno de 60. Bom, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então vamos substituir aqui, olha. Nós teremos que 0 é igual a TAC cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos TAB cosseno de 60, que vale meio.
Bom, agora é desenvolver isso aqui. Eu vou passar o TAB, que multiplica meio, para o primeiro membro, que vai ser igual a TAC raiz de 3 sobre 2. Tá? Eu posso passar esse meio para cá dividindo, então vai simplificar, né? Cortar o 2 com 2 ali. E aí eu terei que TAB é igual a raiz de 3 TAC. Bom, como eu não sei o valor de TAC ainda, deixa assim como está. Vamos trabalhar agora no eixo Y. Eu terei que projetar essas forças agora no eixo Y. Vamos lá, ó, TAC projetando no eixo Y aqui, me dará um TACY. O TAB projetado no eixo Y aqui, me dará um TABY. E para baixo eu tenho o peso. Tá? Então, como eu sei que a resultante no eixo Y também tem que dar zero, vamos trabalhar. Olha, no eixo Y eu terei que TACY para cima, mais TABY para cima, menos o peso para baixo, olha, menos o peso para baixo. Isso será igual a zero. Então vamos substituir aqui, olha, a resultante em y então tem que ser zero. TACY, quem é o TACY? Olha, agora eu vou ter que trabalhar com o cateto oposto aqui. Não trabalha o cateto oposto, a projeção aqui, olha, vai me dar o TACY. Será TAC seno de 30. Então, ó, TAC seno de 30. Mas TBY, quem é o TBY? É o TAB seno de 60. Menos o peso para baixo, isso é igual a zero. Tá? Agora eu substituo, seno de 30 vale meio, né? Vamos substituir os valores aí, ó. 0 é igual a TAC seno de 30, que é meio, mais TAB seno de 60 raiz de 3 sobre 2, menos 80. Isso é igual a zero, tá, gente? Mas olha bem, quem é esse TAB aqui, né? Nós já conhecemos, ó. Agora aqui é uma substituição, né? É como se você estivesse resolvendo um sistema aí. Você está resolvendo um sistema, né? Quem é o TAB? O TAB é raiz de 3 TAC. Vamos substituir isso ali, ó. Aí eu terei TAC que multiplica meio, mais TAB, que é o raiz de 3 TAC, substituir aqui, vezes raiz de 3 sobre 2, menos 80 igual a zero. Olha, eu posso passar o 80 para cá somando, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 dá 3, que aqui vai dar 3 sobre 2, então. Então tem aqui, ó, 1 sobre 2 TAC, né? Ou TAC vezes meio, mais 3 sobre 2 TAC, 80 eu passei para lá, somando. Ó, meio TAC com 3 meio TAC, né? 4 meios TAC. 4 meios vale 2. Então nós temos aqui, ó, 2 TAC vale 80. Passo 2 dividindo, TAC vai ser igual a 40 newtons. Achei o valor do AC, da tração da corda AC aqui, ó. Bom, como eu quero na corda B, é só substituir aqui agora, ó. Como eu já tenho o valor do TAC, vamos substituir. Eu sei que TAB é raiz de 3 TAC. Substituindo TAC por 40, tá? Você vai ter a resposta, então, 40 raiz de 3 newtons. Esta é a tração AB. Ok? Feito o problema. Bom, os problemas de estática, na sua maioria, tá, envolvendo ponto material, é assim. Tá? Você vai representar onde as forças estão agindo. Tá? A partir desse ponto, você vai representar as forças, colocar um diagrama cartesiano, x, y, projetar essas forças e, para que esteja em equilíbrio, você vai ter que a resultante em x é igual a zero, resultante em y igual a zero. E aí desenvolver o sisteminha aí para x e para y. Tá? Nós vamos ver um problema diferente agora, tá? Mas você vai ver que praticamente é a mesma maneira para se resolver. Antes disso, já representa todas as forças direitinho aqui, né, que eu projetei aqui, né? Aí você tem esses vetorzinhos projetados. Mas na hora que substituir aqui, a gente quer o valor algébrico, né? Você não precisa ficar representando o vetorzinho, né? Porque senão você teria que colocar módulo vezes cosseno, módulo de TAB vezes cosseno. Não há necessidade disso.
Vamos ao segundo problema. Sabe-se que o sistema indicado na figura está em equilíbrio. Determinar o ângulo alfa e a reação normal do apoio sobre a esfera. Adotar seno de 60 igual a 0,85. Bom, qual é o ponto, né? Olha só o sistema. Qual é o ponto onde todas as forças estão agindo? Observe que você tem uma corda para cá, você tem uma corda para a esquerda, e ainda tem um peso do corpo agindo para baixo aqui, ó. Então, o ponto que você vai representar é exatamente aqui, ó, no meio dessa esfera, aqui, onde que todas as forças estão agindo. Tá? Então vamos representar ali o ponto, olha. Representei o ponto. Vamos representar a tração 1 aqui, vamos representar as trações. Ó. Eu tenho uma tração 1 nessa corda. Na segunda corda para a esquerda eu vou ter a tração 2. Eu ainda terei o peso para baixo. Bom, por enquanto, vamos limitar a essas três forças aí. Vamos dar nome a elas também, né? A tração 1, tração 2 e o peso para baixo. Bom, mas se você observar bem, a tração 1, olha como isso aqui está em equilíbrio. A tração 1 vai ser igual a esse próprio peso aqui, olha. Tá? Você tem um peso desse corpo para baixo e vai ter uma tração para cima ali. Eu chamei de telinha, né? Porque são vetores, tem direções diferentes aqui, tá vendo? Mas eu sei como está estático, né? Como isso aqui está em equilíbrio, o peso vai ser igual a essa tração 1 aqui, tá? Como a tração é única na corda, então eu já sei o valor dessa tração aqui. Olha, o modo da tração 1 é igual ao telinha 1, que vale 60 newtons. Eu posso escrever isso. A mesma coisa vai acontecer com o 2 aqui, a tração 2. Olha bem, quanto que vale a tração 2? Eu sei que isso aqui tem equilíbrio. A tração 2 vai ser igual ao peso desse corpo aqui, ó. Se eu sempre colocar as forças aqui, eu tenho um peso desse corpo para baixo, que vale 30 newtons, e tenho um telinha 2 para cima ali, que também vale 30 newtons. Isso aqui tem equilíbrio. Ok? Então esse telinha 2 é o mesmo valor do T2 aqui. Então o módulo de T2 é igual a telinha 2, que vai ser igual a 30 newtons. Agora, e a reação normal? Observe que eu peço a reação normal aqui. Significa que, se não houvesse esse plano aqui, essa esfera aqui iria descer mais. Por que ela não está descendo? Porque existe uma normal, uma reação do plano aqui. Então vamos representar ela aqui, olha. Eu vou ter uma normal para cima. Agora sim, como eu tenho todas as forças representadas, vamos colocar um eixo cartesiano aqui, olha. X e Y, e vamos transportar todas as forças para esse diagrama cartesiano aqui, ó. Olha ali. Tração 1, tração 2, o peso para baixo e a normal. Agora vai ficar fácil de trabalhar. Eu sei que a resultante em X não tem que ser zero, não tem que ser nula. Tá? Então vamos projetar aqui, ó. Vamos projetar a tração 1 no eixo X. Projetando a tração 1 no eixo X, eu terei ali T1x. A tração 2 já está no eixo X, não precisa nem de projetar. E o peso e a normal não agem no eixo X. Tá? Então no eixo X eu terei apenas T1x para a direita menos T2 para a esquerda. Então a resultante no eixo X será T1x menos T2 é igual a 0. Quem é T1x? T1 cosseno de alfa. Então, T1 cosseno alfa menos T2 é igual a 0. Tá? Agora, o T1 eu não tinha um valor? 60. O T2 eu não tenho o valor? 30. Vai ficar cosseno de alfa. E assim eu vou chegar no valor de alfa que eu tinha pedido. Então, olha, substituindo T1 por 60, 60 cosseno de alfa menos o T2, que é 30, é igual a 0. Bom, passo 30 para o segundo membro, 60 cosseno alfa é igual a 30, passo 60 dividindo,
Cosseno de alfa é 30 sobre 60. Simplificando, não dá meio? Cosseno de alfa é meio. Qual é o ângulo cujo cosseno dá meio? 60 graus vai ser a resposta. Ângulo alfa 60 graus. Tá? Ah, mas se desse um ângulo diferente aí, um valor diferente aqui, tá? Por exemplo, 4 quintos, você não ia saber a resposta. Aí você poderia colocar, né? Alfa é arco cujo cosseno valeria 4 quintos. Tá? Mas aqui deu um valor bem redondinho, né? A gente usando a tabela, você reconhece um ângulo de 60 graus aí. Bom, agora eu já sei então que esse ângulo vale 60 graus, já achei uma resposta. Tá? Agora falta achar as trações. Para isso eu vou trabalhar agora no eixo Y. A resultante em Y não tem que dar zero? Então vamos projetar a força T1 aqui no eixo Y. T1 projetado no eixo Y vai me dar aqui para cima T1Y. O T2 não tem valor no eixo Y, porque ele está todo em cima do eixo X. A normal já está em cima do eixo Y aqui e o peso também já está em cima do eixo Y, não precisamos de projetar. Tá? Então, vamos lá. Eu terei que a resultante no eixo Y será T1Y mais a normal menos o peso para baixo. Isso será igual a zero. Agora, quem é T1Y? Não é T1 seno alfa? Então vamos substituir, olha, T1 seno alfa mais a normal para cima menos o peso para baixo é igual a zero. Do mesmo jeito anteriormente, eu tenho o T1, eu conheço, vale 60. O peso é o peso desse corpo, né, gente? 80 newtons é aqui, ó, esse peso para baixo aqui é o peso desse corpo, 80 newtons. Ok? O alfa eu já tenho, eu vou achar o valor da normal. Então, substituindo os valores aqui, olha, T1 vale 60, vezes o seno de alfa, que é 60, seno de 60, mais a normal, menos o peso, que vale 80, é igual a zero. Ok? Passando 80 para o segundo membro e já substituindo, né? Quer dizer, eu estou passando tudo para o segundo membro aqui, 80 veio positivo, menos 60, seno de 60 veio para cá, subtraindo. Tá? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Que foi pedido aqui para usar 0,85. Então você tem que a normal é igual a 80 menos 60 vezes 0,85. 60 vezes 0,85 vai dar 51. Então você tem que a normal é 80 menos 51. Então a normal vai valer 29 newtons. Chegamos na resposta. O valor da normal, tá? O ângulo alfa de 60 e a normal 29. Ok? Então, olha, eu vou deixar agora, né, uma lista anexa para você desenvolver, tá? Você sempre vai fazer isso, tá? Procurar o ponto onde todas as forças agem, representar o ponto ali, distribuir as forças e partir para o sistema. A resultante em X tem que ser igual a zero, a resultante em Y tem que ser igual a zero. Problemas com um grau de dificuldade um pouquinho maior, eu já estou colocando a solução para você também. Ok? Então até a próxima aula.